Olá, vamos terminar hoje, né, a nossa videoaula a respeito das principais regras de proteção ao salário. Na quinta-feira passada, eu falei sobre as três primeiras: salário mínimo, piso e também quanto à periodicidade e prazo para pagamento. Né? Então, aquele PDF regras de proteção ao salário, primeira parte. Ainda nesse PDF nós temos mais duas regras para a gente ver hoje e as outras 5 regras do PDF regras de proteção, segunda parte. Né? Pois bem, a quarta regra, no final desta minha fala, eu vou falar com vocês alguma coisa sobre a avaliação nossa através do AVA no que diz respeito aos fóruns. E logo a faculdade vai estar passando para a gente como vai funcionar as avaliações, que daqui uns dias era para ser as avaliações, as provas, a semana de prova, mas devido às aulas presenciais estarem suspensas, estamos aguardando aqui como que vai funcionar, tá? Então, na sequência. A próxima regra diz respeito à irredutibilidade salarial, né? Lá no artigo 7º, inciso 6º, né? Uma das regras está lá no artigo 7º, regras constitucionais, portanto, da proteção ao salário, diz respeito ao fato de que não pode ser reduzido, salvo negociação coletiva. Então, a única maneira que existe para reduzir o salário do trabalhador é negociação coletiva, né? Segundo a Constituição Federal. Inclusive, neste momento de pandemia, esta regra merece uma atenção especial por muita coisa que se tem dito, muitas propostas que foram feitas, algumas que foram efetivadas. Então, vale a pena a gente se deter um pouquinho mais nisso. Está lá, como nós sabemos, a Constituição Federal é a principal norma do país, é a norma fundante, vamos dizer assim, do Estado brasileiro, e todas as demais normas devem estar subordinadas à Constituição. E a redação dela não deixa muita dúvida. É irredutível o salário, salvo negociação coletiva, ou seja, salvo uma autorização dada pelo sindicato dos trabalhadores. Não existe outra maneira de reduzir o salário pela Constituição que não seja acordo ou convenção coletiva de trabalho, né? Princípio isso. Nós temos visto, e eu já vi inclusive em rede social, pessoas falando a respeito do artigo 503 da CLT. Se vocês procurarem no Google, ou procurar nos livros, na biblioteca também, pegar a CLT, procurar o artigo 503, vocês vão ver que ele não está lá como revogado. Né? A princípio, se você ver, isso aqui está valendo. Basicamente, o que o artigo 503 fala? Que em momentos de crise, em momentos que a empresa, não necessariamente o país todo, que a empresa passe por uma dificuldade financeira significativa, a empresa unilateralmente, ou seja, sem precisar contar com a concordância dos empregados ou dos sindicatos, poderia reduzir a jornada de trabalho e reduzir proporcionalmente o salário dos trabalhadores. É isso que diz o artigo 503. Então, se a gente pegar, isso aqui aparentemente está vigente, mas não, né? Esse artigo 503, a redação dele é anterior à Constituição de 1988. Era no regime constitucional anterior, aliás, bem anterior, né? Este artigo 503, nós falamos que não foi recepcionado pela Constituição Federal. O que significa recepção pela Constituição Federal? Né? Vamos imaginar, né,
Pensem que em 1988, no dia 5 de outubro, quando passou a valer a nova Constituição, quando ela entrou em vigência, existiam centenas de leis no país, muitas normas. Não teria como, de repente, apagar todas as leis do Brasil e dizer: vamos começar a fazer as leis atuais, todas elas de acordo com a Constituição, que já que a Constituição é a principal e todas têm que estar subordinadas, vamos começar tudo de novo. Não. Existe um fenômeno jurídico chamado recepção, ou seja, aquelas normas que já existiam e estavam de acordo com a Constituição que começou a vigir, estas normas foram recepcionadas e algumas normas não foram recepcionadas. O artigo 503 é um exemplo de uma norma que não foi recepcionada pela Constituição, né? Ou já vi pessoas dizendo, teria sido revogada tacitamente, né? Não sei se o termo revogado tacitamente seria adequado, né? Mas fato é que essa norma não é constitucional. Então, não se pode reduzir o salário do trabalhador unilateralmente. O empregador não pode, mesmo que alegue uma situação financeira diferente, difícil, não pode reduzir. Então vamos pensar agora na medida provisória 936 de 2020, da semana passada. Vocês devem ter acompanhado no noticiário, provavelmente, já devem ter lido alguma coisa a respeito, que o governo federal publicou uma medida provisória. Essa medida provisória foi encaminhada para o Congresso, falando sobre a redução de trabalho e com a redução de jornada ou a suspensão dos contratos de trabalho. Vamos, antes de falar o que fala essa medida provisória e falar essa medida provisória em face da regra da irredutibilidade, vamos só lembrar o que é medida provisória. Medida provisória é uma norma criada pelo Poder Executivo, né, a princípio para situações emergenciais, que é o caso da medida provisória 936, sem dúvida, porque nós vivemos uma situação emergencial, onde governadores e prefeitos estão decretando o fechamento de estabelecimentos comerciais ou outros, e o próprio Ministério da Saúde do governo federal tem recomendado o isolamento social devido à pandemia do coronavírus, que no mundo inteiro já é bem pior, por exemplo, que foi a epidemia ou a pandemia do H1N1. Então, realmente é uma situação emergencial. A medida provisória, ela tem valor até 120 dias. Neste prazo de 120 dias, cabe ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, analisar a medida, transformá-la em lei, dizer que ela não vale mais, alterando-a ou não alterando-a. Enquanto o Congresso não analisa essa medida provisória, ou caso ele não analise em 120 dias, ela está valendo. Então vamos ver. A medida provisória 936, no que diz respeito à redução de salário, não vamos nem tratar aqui sobre a suspensão do contrato, mas da redução do salário, ela fala o quê? Mediante acordo individual para quem ganha R$ 3.136, se não me engano, por aí, e mediante acordo coletivo para quem ganha mais do que isso, e ainda mediante acordo individual para quem ganha até 3 vezes o teto do INSS, que dá algo em torno de R$ 12.000, e tenha curso superior, pode ser reduzida a jornada com redução proporcional dos salários. Então, vamos ver. Redução de jornada, vou trabalhar menos e vou ganhar menos na mesma proporção. Parecido com o que era lá o artigo 503 da CLT. A diferença é que a medida provisória diz que vai ser mediante acordo. Este acordo poderá ser, nos termos da medida, individual, sem envolver o sindicato,
desde que seja feito acordo com pessoas que ganham até 3.136 ou algo assim, ou que ganhe 12 mil e pouco, mas tenha nível superior. Quem ganha mais que 3.136 e não tenha curso superior, mesmo que seja até 12 mil, tem que ser mediante acordo coletivo. A diferença do artigo 503, então, a primeira é que exige acordo, e a segunda é que este período que o trabalhador vai ficar sem receber, o Estado brasileiro vai pagar para ele com base naquilo que ele receberia do seguro-desemprego. Então vamos imaginar que esse trabalhador, ele vai reduzir 25% do salário dele. Então tá, vamos fazer uma conta que se ele fosse mandado embora, quanto que ele receberia de seguro-desemprego? Pois bem, este valor que ele receberia de seguro-desemprego, ele vai receber 25% desse valor para complementar o salário dele. A outra faixa, 50%. Então ele pode reduzir 50% do salário dele. 50% de jornada, 50% de salário. O empregador vai pagar metade do salário dele. E o Estado brasileiro vai pagar para ele metade do que ele receberia de seguro-desemprego se fosse mandado embora. E a terceira faixa é reduzir 75% do salário, da jornada e do salário. Então o empregador vai pagar 25% do salário dele, porque ele vai trabalhar 25% da jornada. E o Estado vai pagar para ele 75% do que ele receberia de seguro-desemprego. Qual que é a ideia da medida provisória? Aí tem uma lógica, né? Vai diminuir o salário, mas não vai diminuir a renda. Por quê? Dentro dessas três faixas, diminuindo 25%, 50% ou 75%, ele vai diminuir o salário, mas vai compensar aqui com o valor que ele vai receber do Estado. Desde que ele ganhe próximo do salário mínimo, não muito mais que isso. Porque de uma altura em diante do salário, o 25% do seguro-desemprego não vai compensar o 25% do que ele perdeu de salário. E também vai perder fundo de garantia, férias, 13º, enfim, não vai ter esses valores, mas como nós estamos, é uma situação emergencial, como nós falamos agora há pouco. E para quem ganha um salário um pouco maior, a medida provisória previu. Não. Aí vai ser mediante acordo coletivo. Para quem ganha menos, segundo a medida, pode ser individual, pode ser acordo coletivo também. Além do que, o empregador pode, nessa negociação, pagar um valor a mais para o trabalhador, o empregador pode pagar, e esse valor a mais não teria natureza salarial. Seria uma espécie de ajuda de custo. Inclusive, a medida provisória usa o termo natureza indenizatória. E também pode ser negociado com o sindicato. O problema é que, se a Constituição fala que só pode ser mediante negociação coletiva, e a medida provisória fala em negociação individual, parece que a gente está tendo um conflito aí. Como é que eu vou reduzir o salário mediante acordo individual, se a Constituição fala acordo coletivo? Então, no que a medida provisória foi publicada, vários juristas já começaram a se manifestar no sentido de que esta parte da medida provisória seria inconstitucional. A princípio, já houve uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, porque já provocaram o STF a esse respeito, e em medida liminar, o Supremo Tribunal, não sei se ontem, eu vi a notícia ontem, não sei se foi ontem, no final de semana, que o Supremo se manifestou, que o ministro relator falou que, tendo em vista os termos da Constituição, o sindicato tem que ser, a princípio, notificado das suspensões do contrato, da redução, para o sindicato se manifestar.
E já há também uma manifestação no Congresso de que, se for aprovada essa medida, haverá necessidade de alterar o texto para exigir acordo coletivo em todas as situações. Então, não é aconselhável, a princípio, a empresa celebrar um acordo individual com o trabalhador, que vai correr o risco de amanhã ou depois acabar sendo ajuizada uma ação, dizer que aquela redução não tinha valor em face da Constituição. Tá certo? Então, este parênteses, ficou um parênteses longo, mas é interessante porque é uma notícia atual, é uma coisa que está acontecendo agora e nós não podemos deixar de ficar atentos, né? Para finalizar a questão desta quarta regra, da irredutibilidade salarial, existem algumas situações que aparentemente importam em redução de salário e até diminuem o salário nominal do trabalhador, mas não são consideradas reduções salariais. Primeira delas, como eu coloquei lá no PDF para vocês, é o adicional de gerência ou de função de confiança, né? Ou quando o salário diminui porque o trabalhador deixa de exercer uma função de gerência, de direção, de confiança. Como nós já falamos lá nas formas de salário, ainda lá no tempo saudoso de nossas aulas presenciais, que espero voltem logo, né, com o vencimento dessa fase, nós vimos que o adicional, a gratificação de gerência, o abono de gerência, o aumento salarial por causa de gerência, ele dura enquanto o empregado exercer a função de confiança. Ele pode deixar de exercer a função de confiança e, portanto, vai deixar de receber aquele valor que ele recebia pela função de confiança, né? Lembrando que não se trata de rebaixar o trabalhador. É o trabalhador que passou a exercer gerência. Não é a mesma coisa de... Já dei o exemplo para vocês lá atrás. Vamos usar o exemplo da construção civil, que é o mais fácil para entender. O cidadão era servente e foi promovido para contra-oficial, para oficial. Neste caso, não pode voltar a ser servente, porque oficial, pedreiro, marceneiro não é função de confiança. É um ofício, uma profissão, em sentido genérico, né? Um ofício, a bem da verdade. E eu estou falando quando é a função de gerência. Outra situação que reduz o salário nominal, mas não importa em redução salarial proibido, é deixar de pagar o adicional, aqueles adicionais pagos em decorrência de situações mais gravosas. O adicional de hora extra, o adicional noturno, o adicional de transferência, o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, os adicionais criados de forma convencional também. Por quê? Esses adicionais são pagos enquanto durar a situação mais gravosa. É uma maneira que o direito tem de compensar o fato do empregado estar trabalhando em condições que não lhe são favoráveis como o direito quer. Então, a semelhança da gerência. Ambas, a gratificação de gerência e os adicionais, são pagos para compensar uma situação, a princípio, transitória, deixando de exercer a gerência, deixando de receber o adicional, de trabalhar em condições mais gravosas, não vai mais receber esses valores. Talvez vocês vejam algum documento antigo, até uma aula minha antiga de antes de 2017, né, de antes de novembro. Antes de novembro existia uma previsão em súmula, era um entendimento do TST, na súmula 372, que se o trabalhador exercesse a função de gerência por mais de 10 anos, não poderia o empregador deixar de pagar essa gratificação para ele, né? Com a reforma da reforma trabalhista de novembro de 17, esta previsão da súmula deixou de existir. Então, pode ser que o trabalhador trabalhe 11, 15, 20 anos, deixou de ser gerente, pode deixar de receber o adicional. Também existia a previsão, e o TST não se manifestou, mas não deve mais valer isso, pelo menos é o que eu tenho acompanhado,
que o trabalhador que fazia hora extra por muito tempo tinha direito a uma indenização quando deixava de fazer hora extra. Também com a reforma trabalhista, o entendimento que eu tenho analisado, que eu tenho visto é que isso não tem mais validade. Né? Pois bem, essa foi a quarta regra. A quinta regra, e agora eu já começo aqui no PDF, regras de proteção ao salário, ainda da primeira parte, estou terminando a primeira parte agora. O que diz assim esta regra da inalterabilidade prejudicial? Baseada ela, prevista lá no artigo 468 da CLT, né? O que diz o artigo 468? Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula. E eu continuo aqui lendo o que já está no PDF, mas para a gente explicar melhor. Segundo esta regra, não podem ser alteradas, então, as condições de trabalho, a forma como se dá o trabalho, não pode mudar o combinado do trabalho, a não ser que, em primeiro lugar, ambas as partes queiram, tanto o empregador quanto o empregado, queiram mudar essas formas. Além de que é necessário que ambos aceitem, não podem causar prejuízo ao empregado. Então não adianta o empregado dizer, não, eu concordo em alterar o meu contrato, mesmo que ele cause prejuízo. Não pode fazer isso, né? Além disso, né, do acordo não pode ser prejudicial. Significa que se a mudança das normas, a mudança da forma, resultar em diminuição do salário, ela é nula. Então, qualquer alteração do contrato que resulte em diminuição do salário ou em dificuldade maior para que o empregado receba seu salário é nula nos termos do direito. Não tem valor. Exemplo de uma alteração que eu acho bem... que eu sempre uso esse exemplo, na verdade, fazem anos já, mas para entender, imagine que o empregado recebe por comissões, ou recebe todo o salário por comissões, ou recebe parte do salário através de comissão. E o empregador resolve, olha, vamos combinar que ao invés da gente pagar 5% da comissão bruta, vamos pagar 7% sobre a comissão líquida. Né? Vamos fazer uma conta, né, que é a comissão dá X, aí tira os impostos, alguma coisa assim, algumas provisões contábeis. Em vez de eu pagar 5% do valor bruto, eu vou pagar 7% do valor líquido. Vale ou não vale? Depende. Depende, em primeiro lugar, se o empregado concorda. E depende, em segundo lugar, se na prática isso vai resultar no aumento, numa diminuição, ou vai ser a mesma coisa? Se for a mesma coisa ou aumentar o valor para o empregado, tudo bem. Se for diminuir, esta cláusula é nula. E é nula quando diz não tem valor nenhum. O empregado pode reclamar depois de 1, 2, 3, quantos anos for, porque realmente ela não produz valor, né? Mas da mesma forma, assim como eu falei com relação à irredutibilidade, existem algumas alterações que causam prejuízo ao empregado. São feitas de forma unilateral e podem. Mas espera aí, mas você disse que não pode? Como é que tem algumas que podem? A própria lei, né, já diz quais as situações que não importam em infringir esta regra. A primeira, como nós já falamos agora há pouco na questão da irredutibilidade, é o retorno do empregado às suas funções efetivas, ao seu cargo efetivo, como que é, quando ele deixa de exercer uma função de confiança.
Então, é uma alteração que causa prejuízo. Nós já falamos sobre ela lá na irredutibilidade e só repetimos aqui agora. A mesma coisa da outra exceção da irredutibilidade, quando o empregador altera as condições do trabalhador para ele deixar de estar numa situação mais gravosa, né? Não, mas e se o empregado quiser ficar na situação mais gravosa? Eu não poderia dizer, não, eu não concordo, o empregado não concorda, diminui o salário dele, não concorda. Nesse caso, não cabe ao empregado concordar ou não concordar de deixar de exercer uma função mais gravosa. Por quê? Porque o empregador deve evitar que o empregado trabalhe em condições prejudiciais. Então, por isso que o direito acha que o adicional é sempre temporário. É apenas para compensar uma situação que não é querida. Então, alterar o trabalho para que o empregado deixe de trabalhar em situações mais gravosas não importa em alteração prejudicial. Pelo contrário, é uma alteração benéfica, né? Exemplo disso, temos uma matéria que já é pacífica na jurisprudência, é quando o empregador diz para o empregado deixar de trabalhar à noite para ele passar a trabalhar de dia. Neste caso, é uma alteração significativa das condições de trabalho, né? Mesmo assim, a jurisprudência, os tribunais entendem que não. Este tipo de alteração, como regra geral, existem exceções que a jurisprudência pode analisar, né? Mas como regra geral, não é nula essa alteração. O empregador pode sim, porque na verdade ele está melhorando a vida do trabalhador e está tirando o trabalhador numa situação que a lei considera mais gravosa. Nesse caso, pode mudar e pode deixar de ser pago sim o adicional noturno, né? Agora sim, terminamos as regras do primeiro PDF, né? Começando o segundo PDF, nós temos a sexta regra aqui, que é a regra da impenhorabilidade. Essa regra não está nem na CLT, ela está no Código do Processo Civil, lá no artigo 833 do Código de Processo Civil, nós temos que são impenhoráveis os salários, as remunerações, uma série de valores que são impenhoráveis, subsídios, soldos, aposentadorias, pensões, né? O que nos interessa aqui mais é salários e remunerações e também, né, pensões e aposentadoria, já que falamos sobre direito previdenciário, mas a regra aqui, quando falamos de direito previdenciário, mas aqui falando sobre regras de proteção ao salário, interessa salários, né? Então, os salários são impenhoráveis. Para eu saber o que é impenhorável, eu tenho que saber o que é penhorável. Quando eu digo que o salário é impenhorável, eu quero dizer que ele não pode ser objeto de penhora, né? Vale a pena falar, talvez vocês já conheçam esse termo, mas o que significa penhora? Eu coloquei um resuminho bem simples, não é nem de ninguém assim, não é nem uma autoridade, eu só coloquei ali para tentar explicar melhor no PDF. Penhora é a garantia determinada em juízo. Quem penhora é o juiz, né? Diferente de penhor, né? Já viram falar de penhor, levar as joias para dar em penhor na caixa, para fazer um empréstimo, ou eu fazer um financiamento bancário e dou em garantia daquele empréstimo algum bem móvel meu. Isso se chama penhor, né? Mas penhora é determinado em juízo, em caso de execuções de títulos judiciais, e aqui eu complemento, não coloquei, ou de títulos extrajudiciais. Então, o que é execução? Execução é um tipo de ação judicial onde o credor já tem um título
na mão ou um cheque, ou uma nota promissória, né? Uma letra de câmbio, uma cédula rural, uma cédula comercial, uma cédula industrial, né? Um termo de contrato particular assinado por duas pessoas, uma hipoteca, né? São todos títulos extrajudiciais. Ou então títulos judiciais, que são decisões judiciais. Então, uma ação de execução é quando não existe dúvida se o devedor deve ou não deve. Já está certo que ele deve, né? Nessa execução, se o devedor não paga, o juiz penhora alguma coisa desse devedor, né? E esses bens são levados a leilão, né? Digamos que eu estou devendo, alguém me executa, eu não pago, penhora lá, por exemplo, o meu carro. Chega o dia, o carro é alienado no leilão. Com esse dinheiro do carro é pago o meu credor, são pagas as custas do processo, e se sobrar alguma coisa é devolvido para mim. Às vezes, ao invés de penhorar um bem, pode ser penhorar dinheiro. Digamos que eu tenho lá um valor na minha conta corrente. O juiz vai lá e penhora esse valor. Não é que ele pega o valor e entrega para o credor, penhora esse valor. Daí eu posso discutir alguma questão da dívida, algum juro, se está pago ou não está pago, se a minha minha assinatura foi falsificada ou não, mas aquele dinheiro fica guardadinho. No final, quando o juiz, não, de fato era isso mesmo, você devia, pega esse dinheiro e entrega para o credor. Quando a gente fala que os salários são impenhoráveis, significa o quê? Que o juiz não pode fazer isso com os salários do trabalhador, né? O trabalhador deve receber o salário dele, mesmo que esteja devendo. Interessante aqui também, outros parênteses que eu devo abrir aqui no decorrer dessas videoaulas, né? Mais uma aqui agora. Imagina a situação que o empregado recebe o salário dele através de depósito em conta bancária. Seja através da conta salário, ou receba na conta salário e depois transferido para outra conta do empregado, ou que ele receba o salário numa conta corrente normal. Cai o salário, ele não gastou todo o salário naquele mês, né? Talvez alguém tenha por milagre sobrar o salário, né? Ou seja, uma pessoa bem econômica, guardou o salário lá na conta corrente, não aplicou nem nada, deixou lá. Tem uma execução contra ele, o juiz vai lá e bloqueia este valor que estava na conta do empregado, penhora esse valor. Aí o empregado vai dizer, não, mas esse valor que estava na minha conta era meu salário. E não é porque ele passou a estar na conta corrente do empregado que ele deixou de ser salário. Aquele valor era de salário. Consequentemente, o empregado vai mostrar para o juiz, olha, está aqui, o único valor que eu tenho na minha conta é relativo ao salário que eu recebi, né? Tá? Então o juiz vai fazer o quê? Vai liberar esse valor para o empregado. Vamos imaginar outra hipótese então. O empregado está usando o limite dele, está com a conta R$1.000 negativa. E por um motivo ou outro, o cheque especial dele foi cancelado. Venceu, ele não renovou, ele foi para o Serasa, ou qualquer motivo que o banco tenha, de acordo com os contratos, para acabar com o limite dele. Consequentemente, ele ficou sem limite e ficou negativo. A conta dele ficou negativa. R$1.000. Chega lá, cai R$1.000 na conta dele. A conta dele vai ficar zerada. Quando ele for sacar os R$1.000 de salário, não vai conseguir sacar. Por quê? Porque a conta está zerada e não tem limite mais. Pergunta, o banco é obrigado a liberar esse valor para ele? Não é. É sim. Por exemplo, o valor era de salário. O banco vai ter que cobrar os R$1.000 de outra forma. Ou fazer uma notificação, colocar ele no Serasa, protestar, entrar com uma ação de execução e tentar penhorar alguma coisa dele. Mas se o banco não pode penhorar o salário
nem mesmo através de uma ação judicial, quem dirá penhorar o salário sem ação judicial nenhuma, né? Existem, no entanto, duas exceções que o próprio Código de Processo Civil coloca dizendo que os salários podem ser penhorados. Então veja, o artigo 833, no inciso 4º, diz que são impenhoráveis. Regra, impenhoráveis. Lá no parágrafo 2º do artigo 833 do CPC, coloca que em 2 casos pode ser penhorado o salário. Primeiro, prestação alimentícia, né? Quando eu presto alimentos para alguém. O maior exemplo de prestar alimentos, de dever alimentos, é quando o pai deve pagar a famosa pensão alimentícia para os filhos. Ou a mãe deve pagar a pensão alimentícia para os filhos. Ou o ex-esposo pagar a pensão alimentícia para a ex-esposa, ou a ex-esposa pagar a pensão alimentícia para o ex-esposo. Ou outras situações que são devidos alimentos, como por exemplo, em decorrência de algum acidente de trânsito, algum ato ilícito, enfim. Nesses casos, pode sim ser penhorado o salário do trabalhador, né? E é lógico que o princípio da razoabilidade, geralmente é penhorado uma parte do salário apenas, porque a ideia não é matar o alimentante de fome, mas que ele preste, cumpra com suas obrigações. E outra situação, valores acima de 50 salários mínimos. Então, quem ganha mais de 50 salários mínimos, quem ganha pouco mais que 50 mil reais, o valor superior a isso é penhorável. Claro que esta regra não é tão comum, que não é muito comum alguém ganhar mais de 50 salários mínimos. Tá? Então, essa é a 6ª regra. A 7ª regra, intangibilidade, né? A intangibilidade, lá prevista no caput do artigo 462 da CLT, e eu vou ler o artigo 462, que está no PDF de vocês. Espero que vocês estejam também acompanhando no PDF. Se não estão acompanhando agora, depois vocês podem pegar o PDF, que lá está resumindo o que eu estou falando aqui. Artigo 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivo de lei ou convenção coletiva, né? Segundo tal regra, o salário é intangível. Intangível é alguma coisa que não pode pôr a mão, né? Esse celular é tangível. A minha fé é intangível, né? O salário, então, ninguém pode pôr a mão no salário do empregado e ninguém pode pôr a mão, tanto que ele é impenhorável, por exemplo, como regra, nem o juiz pode pôr a mão no salário dele. E muito menos aqui, muito mais diretamente, não é muito menos, mais diretamente a regra é endereçada aqui ao empregador. O empregador também não pode colocar a mão no salário do empregado. Ele deve pagar o salário do empregado inteiro. Salvo, qual hipótese? Adiantamento, o famoso vale, né? Digamos que o empregado recebe 1.500 por mês e no dia 15 do mês, tem muitas empresas que fazem isso, ou por regulamento da empresa, ou por negociação individual, ou por acordo coletivo, enfim, né? O empregado pediu aquele mês, é o famoso vale, né? Paga lá R$750. Lógico, quando ele for pagar o salário do empregado, vai descontar do salário esses R$750 que ele já pagou a título de adiantamento, né? Aquele adiantamento é um valor em dinheiro, naquele valor pago não vai ter incidência de INSS, não vai ter fundo de garantia, porque é só um adiantamento, mas no valor dos 1.500 vai ter tudo isso aí e vai ser descontado o adiantamento. Segundo o dispositivo de lei, a lei diz que o empregador pode, e geralmente até deve em alguns casos,
tirar do salário do empregado alguns valores. Vamos citar aqui a contribuição previdenciária, que todo empregado é segurado obrigatório do INSS. Então, o empregador é obrigado a reter do empregado os valores do INSS. Imposto de renda na fonte, o empregador também é obrigado a reter do empregado o valor do imposto de renda na fonte. A pensão alimentícia também, como já falamos, o juiz determina, mas o juiz determina com base na lei. O vale transporte, nós já falamos sobre vale transporte quando conversamos tanto no PDF quanto na videoaula, que o vale transporte, quem paga o vale transporte é o empregado, né? Quem paga é o empregado, o empregador só arca com aquele valor que for além dos 6% do salário. Este valor o empregador pode descontar também do empregado. Então, adiantamentos, dispositivos de lei e convenção coletiva. Então, as convenções feitas com o sindicato podem permitir que o empregador desconte algumas coisas, né? Vamos imaginar uma convenção coletiva, e é comum acontecer que o empregador seja obrigado a dar um vale-refeição, uma cesta básica, alguma coisa, e diz que pode descontar 5% do empregado. Está lá na convenção coletiva, pode também ser descontado. Então a regra é esta: o empregador não pode descontar nada, salvo adiantamento, dispositivo de lei ou negociação coletiva. Mas existem algumas exceções, né? E as regras ficam bem mais claras, inclusive, quando a gente vê as exceções. Lembre, não pode reduzir o salário, a não ser por negociação coletiva, não se considerando redução, voltar ao cargo efetivo ou deixar de exercer adicional. Não pode alterar o contrato, as mesmas coisas, a não ser que seja para voltar ao cargo efetivo ou deixar de exercer uma função de confiança ou deixar de exercer uma atividade em condição mais gravosa. Não pode descontar nada do salário, a não ser dispositivo de lei, convenção coletiva ou adiantamento. Mas existem aqui 3 exceções que eu vou passar para vocês. Primeiro, se o empregado causar um dano por dolo. O que é dolo? O empregado quis dar um prejuízo para o empregador. Ele quis estragar uma máquina, ele quis desrespeitar uma norma que deu prejuízo, ele quis pegar um cheque sem seguir as normas da empresa e causou um prejuízo. Ou ele quis, ele assumiu o risco de produzir, né? Digamos que ele estava com o carro da empresa guardando em casa, tomou uns gole, não podia dirigir, assim mesmo ele quis dirigir. Ele assumiu o risco de causar um acidente. Então isso é considerado dolo, né? O dolo eventual. É a mesma coisa que querer, né? Ou então eu sei que a tomada lá é 220, o aparelho da empresa é 110. Eu sei que pode queimar, mas eu vou tentar mesmo assim. Numa dessas pode ser que só para dar um sinalzinho para ver se está funcionando a luz, não queima, e queimou. Isso é dolo também. Nesses casos, o empregador pode descontar do empregado. Primeiro caso. Segundo caso, se o empregado causa um dano por culpa. Culpa no sentido amplo. Negligência, imprudência ou imperícia. O empregado não queria dar aquele prejuízo. E nem assumiu o risco. Digamos que tem lá um fio na parede ligado ao computador, né? O empregado, na hora de pegar alguma coisa que caiu no chão, ao invés de ele tomar o cuidado, se levantou tudo de mau jeito, tropeçou no fio, porque não tomou cuidado, quebrou o computador, causou um prejuízo. Ele não queria nem assumir o risco. Nesse caso, o empregador pode descontar do salário do empregado, desde que esteja previsto no contrato.
né? Aí uma vantagem, mais uma vantagem, de que o contrato seja feito através de termo escrito, que a forma do contrato seja escrita, porque daí vai ter uma cláusula do contrato dizendo: é autorizado o desconto do empregado de danos causados por culpa, conforme o parágrafo do artigo 462, né? E a terceira, então, primeira, por dolo; segunda, por culpa, desde que previsto; e a terceira exceção está numa súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 342. O que diz essa súmula? Descontos salariais efetuados pelo empregador com a autorização prévia e por escrito do empregado para ser integrado em plano de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, previdência privada ou entidade cooperativa, cultural ou recreativa associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto do artigo 462, salvo se ficar demonstrado a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico. Resumindo, não é feito através do sindicato, não é dispositivo de lei e não é adiantamento. Mas existe lá uma associação, não é, Gênia? Associação, vamos pegar o exemplo de uma grande associação, eu não sei como é que funciona a contribuição deles, mas associação, a ABB, né? Associação Atlética Banco do Brasil, né? Vamos que, eu não sei como é que é feito o pagamento, como é que os empregados do Banco do Brasil pagam isso, mas vamos que eles autorizem a pagar um valor lá para a ABB. Olha, a ABB é em benefício deles. Eles usam a ABB, né? Quando eu era empregado do Banco do Estado do Paraná, nós também tínhamos a associação do Banestado, né? Eu tinha descontado no meu pagamento, no meu salário, a minha contribuição para a associação. Eu autorizava. Era uma coisa em meu benefício. Tem muitas empresas que fazem convênio com planos de saúde, né? Como a Unimed, o do Bom Jesus, enfim, tantos planos de saúde tem por aí, né? O empregado tem interesse nesse plano de saúde, o plano odontológico, então é em benefício do empregado. Então isso é válido, é parecido como se fosse assim, um adiantamento, né? Assim como eu posso pegar um adiantamento, eu estou usando esse valor, ao invés de eu pegar e ir lá pagar para a associação, eu estou pedindo para o meu empregador, já desconto do meu salário. A não ser que ele seja coagido, né? Que eu seja obrigado. Vamos imaginar uma hipótese louca, que o empregador seja membro de uma igreja qualquer, esta igreja tem uma associação, e o empregador meio que obriga os empregados a ser sócio dessa associação. Nesse caso, a autorização não vale, porque houve coação, né? Então, resumidamente, essa foi a 7ª regra de proteção. A 8ª regra é uma regra que não é muito regra, vai ser até esquisito falar isso, né? Que é correção. O trabalhador tem direito a que o seu salário seja corrigido? Tem direito a que seja corrigido mediante negociação, né? Inclusive com o sindicato da categoria. Este é o direito do trabalhador, que o sindicato vai lá e negocie o reajuste de salário. E se não tiver negociação, o trabalhador tem direito também, através do seu sindicato, ou através de um grupo de trabalhadores, em algumas situações, a fazer greve para exigir a correção do salário. Ou, se existir um dissídio coletivo, nós não precisamos falar aqui mais o que é dissídio coletivo, nós já falamos várias vezes sobre isso, inclusive quando falamos sobre a regra do piso salarial, que eu falei que uma das formas de definir piso salarial, ou reajustar o piso salarial, é a sentença normativa, que é a decisão de um dissídio coletivo. Então, se um sindicato de empregados
e empregador, ou sindicato de empregados e sindicato de empregadores, não chegar a um consenso, pode resultar isso ou numa greve ou num dissídio coletivo, e daí sim o empregado ter o seu salário reajustado. Já houve na história, e não passado tão longo, algumas tentativas de impor a correção salarial através de lei. O exemplo que eu posso passar para vocês aqui é no plano Sarney, naquele tempo a inflação era altíssima, e tinha o tal do gatilho salarial. O que era o gatilho? Cada vez que a inflação passasse de 20% ao mês, às vezes é bom a gente estudar a história para ver o que nós já passamos nesse país. 20% ao mês. Quando passava disso, disparava o gatilho. Os empregadores eram obrigados a dar reajuste. Desde 2001, a Lei 10.192, antes a Lei 8.542/92, mas a Lei 10.192, ela deixa bem claro, que não era mais vinculado o salário à chamada URV, que era previsto na Lei 8.880/94, do Plano Real. 2001 disso agora não é mais vinculado o salário de jeito nenhum a URV, nem nada, é livre negociação, E a livre negociação depende da atuação dos empregados e empregadores ou dos sindicatos através de negociação coletiva ou, em último caso, dissídio coletivo. A nona regra de proteção do salário é a regra do artigo 460, que protege o salário quando não existe um acordo de qual será o salário, ou não existe prova, o empregado não tem prova de quanto que ele negociou com o seu empregador. Diz lá o artigo 460. Na falta de estipulação do salário, ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente, ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante. Então, imagine que o empregado trabalhou e não recebeu salário. Então, vamos lembrar aqui quais são os elementos fáticos jurídicos que caracterizam a situação do empregado. Pessoa física, que presta serviço de natureza pessoal, em caráter não eventual, subordinado ao empregador e de forma onerosa. Onerosa significa o trabalhador trabalha em troco de um salário. Este salário, este elemento, nós falamos pelo artigo 460 que ele é presumido. Não tem como o empregador, trabalhei um mês, fui embora, não recebi meu salário, entrei com uma ação para cobrar, o empregador fala, não, você não era meu empregado, você trabalhou de graça para mim, porque só tem 4 elementos, faltou um, você trabalhou de graça. Não é assim, porque esse elemento onerosidade é presumido, a não ser que seja serviço voluntário, mas de quem tem que provar que era um serviço voluntário é aquela pessoa que está sendo cobrada enquanto empregador. E sobre o serviço voluntário, como nós já falamos lá quando falamos sobre relações de trabalho semelhantes a emprego, nós já falamos quais as características do serviço voluntário. Ou se era um estágio, por exemplo, estágio não remunerado, também o empregador vai ter que provar que era um estágio. Senão, presume-se que está previsto um salário. E qual que é o salário, então, quando não combinam, quando não está escrito, quando não tem prova que ele foi combinado? Primeiro, aquele salário dos outros empregados que fazem o mesmo serviço na mesma empresa. Então, eu contrato lá, telefonista. Pago para minha telefonista R$ 1.500.
Aí contrata um outro rapaz para ser telefonista também. Aí ele sai da empresa, qual que era o meu salário? Não tem prova. Vai receber o quê? A mesma coisa que o outro recebia, que o outro telefonista recebia. Se não tiver na mesma empresa, aquilo pago na mesma região para outras empresas. Contratei um telefonista. Ele deixou de trabalhar. Quanto que era o salário dele se não combinamos? Se não tem outro telefonista na minha empresa. Então vou ver quanto que paga um telefonista na região de Ponta Grossa. É aquilo que eu vou pagar para ele. Mas atenção, eu coloquei isso lá no PDF e vou destacar isso agora. Né? Aliás, vou destacar agora o que já falei também outras vezes. Todas essas regras não são excludentes. Não podemos aplicar uma regra e esquecer das outras. Então vamos imaginar a hipótese que o piso salarial do telefonista seja R$ 1.600. Está lá no sindicato da categoria que o piso salarial do telefonista é 1.600. Pago para a minha telefonista 1.500. Estou pagando errado para ela. Né? Entra outro telefonista, né, e eu, como um péssimo empregador, não combino o salário com ele, ou combino, mas ele não tem como provar depois. Mando ele embora e não pago nada para ele. Aí o empregado vai entrar com uma ação e pedindo qual será o salário dele. Se eu pensar no artigo 460, o mesmo direito do salário dos outros. Quanto que é o salário dos outros? Ora, eu pago para a minha telefonista 1.500, mas o salário dela devido para ela não é 1.500. O salário dela devido é 1.600. Não é porque eu pago errado para ela que eu vou usar o artigo 460 para pagar errado também para o outro empregado. Né? Porque o valor devido para ele é o valor que era devido para ela, R$ 1.600. Né? Então, todas essas regras devem ser respeitadas. Né? E a última regra que eu vou tratar com vocês aqui, né? E com esta última regra, nós encerramos, através da videoaula, o conteúdo programático deste primeiro bimestre. Né? Eu já mandei há um tempo para vocês os PDFs e agora, através dessa terceira videoaula, eu vou resumir o que eu coloquei ali, eu vou tentar explanar um pouco mais. Então, a equiparação salarial, ela também tem um princípio constitucional, no artigo 7º, inciso 30, que proíbe discriminações. Né? Lembrando, quando nós falamos em princípios do direito do trabalho, naquele capítulo do livro do professor Maurício Godinho Delgado, que nós passamos como atividade extra classe, né? Também fala sobre os princípios. E um dos princípios, na enumeração do Plá Rodrigues, é o princípio da não discriminação. Não é porque eu sou empregador, não é porque eu sou o dono do estabelecimento, não é porque eu tenho dinheiro, que eu posso usar esta minha posição para discriminar os outros. Né? Não posso deixar de contratar alguém porque é cabeludo, porque é de uma outra etnia, porque não está na minha religião. Ou não posso mandar embora alguém, por exemplo, porque esse alguém tem um pensamento político, ideológico diferente do meu. Não posso perseguir essa pessoa porque ela torce para outro time, porque é de outra religião. Né? E também não posso, evidentemente, pagar menos para alguém por algum motivo de discriminação. Né? Nós sabemos, infelizmente, que o Brasil ainda tem muito de machista. E pegar as estatísticas, vemos que as mulheres ganham menos do que os homens, nas mesmas funções, muitas vezes. Mas na minha empresa eu não posso fazer isso. Não é porque, como já falaram, mas a mulher engravida, a mulher pega licença maternidade, então a mulher deve ganhar menos. Não é o que a Constituição quer. Não é o princípio que o direito do trabalho quer. Não é nem uma questão ideológica, é uma questão
constitucional. Não se pode discriminar. E não só na Constituição, mas a CLT, no artigo 461, também fala que para igual função deve ser igual salário. É a lei que fala isso, né? E, aliás, também isto é defendido pelas organizações internacionais do trabalho no mundo inteiro. Igual trabalho, igual salário. Né? Mas quais são as condições para que aconteça a equiparação salarial? Primeiro, identidade de função, não cargo. Né? Às vezes, vamos imaginar a hipótese que eu tenho lá o operador 1 e o operador 2. Resolvi dar esse nome do cargo. Só que tanto o operador 1 e o operador 2 fazem exatamente a mesma coisa. Quando digo a mesma coisa, é a mesma coisa. Se um for chefe do outro, já não é a mesma coisa. Porque não é a mesma função. Um tem a função de chefe, o outro não tem. Mas vamos imaginar que eles tenham a mesma função, mesmo que não tenham o mesmo nome de cargo. Então isso é identidade de funções. Né? Quando tem identidade de função, por exemplo, a princípio tem que ter equiparação. Duas exceções àquilo, a isto, as empresas concessionárias de serviço público que forem encampadas ou transferidas, vamos imaginar que o transporte coletivo de uma cidade seja feito através de uma concessionária e o município resolva assumir o transporte público e todos os empregados da concessionária passem a prestar serviço para uma empresa pública que foi criada. Nesse caso, pode haver diferença de salários entre os empregados que eram da concessionária e os novos. E o outro, trabalhador readaptado de função, conforme o parágrafo 4º do artigo 461. O que significa isso? Vamos imaginar que numa escola o professor ganhe R$ 1.800 e o escriturário da escola ganhe R$ 1.200. Né? Então o professor ganha R$ 1.800, o escriturário ganha R$ 1.200. Né? Não é a mesma função, tudo bem, não precisa pagar o mesmo salário. Poderia ser inclusive invertido, o professor ganha R$ 1.200.